Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do GS Entrevista. Obrigada pela presença de vocês. Todas as segundas, aqui às 5 da tarde, nós temos esse encontro marcado para falar de temas tão importantes relacionados à segurança da informação, à tecnologia da informação, ao mundo cibernético e tudo que envolve esse momento tão importante que nós estamos vivendo de pandemia. Por mais que nós tenhamos já falado sobre esse cenário e os riscos cibernéticos que estão atrelados ao uso cada vez mais acelerado dos recursos digitais, eu acho que antes nós não havíamos imaginado que viveríamos uma situação como essa, onde o nível de conexão e a quantidade realmente de pessoas que hoje dependem não só em termos de sobrevivência, relacionamento com amigos, com familiares, mas principalmente também como ambiente de trabalho e principalmente também como ambiente de negócios. Então, o mundo digital ele passou a ser, nesse momento de pandemia, fundamental para que as pessoas continuem mantendo as suas relações, sejam elas pessoais, comerciais, e, em função disso, obviamente, a gente também enfrenta aí um grande desafio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o termo pandemia cibernética, mas nós temos falado bastante sobre isso nas nossas lives e nos nossos programas, porque realmente estamos vivendo um momento muito parecido, fazendo uma analogia aí com uma pandemia cibernética. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse cenário do ponto de vista dos ataques e dos golpes que cada vez mais nós observamos acontecer, alguns deles têm sido até noticiados pela mídia geral. Nós que cobrimos essa área também temos trazido pesquisas que têm mostrado quantos golpes cibernéticos, os ataques, os ransomware, vazamentos de dados têm acontecido de uma forma bastante preocupante. Por isso, nós aqui na TVD convidamos dois grandes especialistas para falar sobre o tema, tanto do ponto de vista da pessoa física, do indivíduo, que é também um grande alvo, como também do ambiente corporativo. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo com os especialistas, eu quero trazer uma novidade para vocês da TVD. Nós estamos agora com uma pesquisa. Essas pesquisas elas vão nos acompanhar nos nossos programas. E hoje nós temos uma interessante. A primeira pergunta dessa pesquisa é a seguinte: se você ou sua empresa sofreu algum tipo de golpe ou ataque cibernético durante a pandemia. E a resposta é bem direta, sim ou não. E durante o nosso programa nós vamos trazer aí o resultado dessa pesquisa para avaliar um pouco os nossos especialistas. E a segunda enquete é: qual tipo de golpe ou ataque cibernético mais preocupa você ou a sua empresa no momento? Vazamento de dado, ransomware, golpe em aplicativos ou outros tipos de riscos. Então, a gente gostaria muito que vocês participassem dessas pesquisas, porque elas vão nos ajudar também aqui ao longo do nosso programa a entender um pouco mais como é que está esse cenário hoje, né? Bem, como eu falei para vocês, nós contamos hoje com dois grandes especialistas. Eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença do José Mariano Araújo Filho. José Mariano, como eu costumo dizer, Mariano, já esteve conosco em várias oportunidades, é delegado da Polícia Civil de São Paulo e um expert em crimes cibernéticos. Tudo bem, Mariano? Obrigada, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Graça, fico muito lisonjeado, feliz, e principalmente eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, a honra do convite, para desejar uma boa tarde para todos que estão acompanhando aqui com a gente e também a todos que nos acompanham, parabéns, porque em época de pandemia, em época de situação como a que todos nós estamos enfrentando, a gente tem que parabenizar qualquer um que tem interesse em melhorar a sua segurança cibernética. Então, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, meus parabéns. Mostra o quanto você realmente se preocupa, não somente com a sua segurança cibernética, mas com a segurança cibernética como um todo. Fico muito agradecido e feliz. Que bom, Mariano. Com certeza, muito bem pontuado. Quero dar as boas-vindas também ao Ricardo Capozzi,
perito forense computacional, um grande companheiro que também tem estado conosco em diversas oportunidades, trazendo seu conhecimento, já há bastante tempo acompanhando também esse mundo cibernético, os riscos, e vai contribuir conosco aqui. Muito obrigada, Ricardo, um prazer recebê-lo aqui. Gostaria das suas boas-vindas também aí ao nosso público. Boa tarde, Graça, boa tarde ao teu público, um público seleto, bastante interessado no entendimento dos conceitos de cybercrime, buscas por informações digitais, etc. Boa tarde, o delegado, Dr. José Mariano, também, e agradeço mais uma vez, Graça, pelo convite, né? Sou um fã do trabalho de vocês, desde a Security Leader, acho que vocês têm um papel importante e pioneiro na divulgação, né, de toda essa questão que envolve segurança, cibersegurança, né, adequações de leis, normas, regulamentos, é muito gratificante. Eu acredito que isso só todos nós temos a ganhar. Agradeço pelo convite. Vamos colaborar um pouquinho aí com essas percepções aí de segurança da informação. Muito bom, excelente. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Mariano, por estarem conosco. Vamos começar falando um pouco, e aí eu vou até direcionar inicialmente a pergunta para o Mariano. Mariano, cada vez mais a gente percebe o quanto que as pessoas, em geral, têm sido alvos, né, de golpes pela internet, aplicativos, mas durante a pandemia, de uma certa forma, né, nós passamos a observar, como eu falei no início do programa, que realmente as pessoas, o nível de conexão é muito alto, quer dizer, a quantidade de pessoas conectadas é muito grande, ao mesmo tempo também as pessoas não estão mais nas ruas, né? Então, eu costumo brincar, como dizia o Milton Nascimento, né? Nós temos que estar onde o povo está. E, infelizmente, essa máxima acaba valendo também para os cybercriminosos. Eles migraram muito fortemente, ou você acha que são os mesmos que continuam lá, ou tem novos entrantes aproveitando essa situação da pandemia? Mariano, conta para a gente um pouquinho isso. Graça, eu acho muito oportuno, acima de tudo, e sensacional você fazer essa pergunta, porque vai me forçar um pouquinho a voltar a muitos e muitos anos atrás, quando justamente eu, você, Sérgio e todos os protagonistas das discussões, a gente falava que se o Brasil não fizesse a sua lição de casa, a gente teria tempos difíceis em termos de ameaças cibernéticas. É evidente que o resultado está aí para quem quiser ver. Tudo aquilo que a gente falou anteriormente a respeito de falta de educação digital. Vou me permitir lembrar uma coisa que em todos os nossos encontros, todas as nossas discussões, eu perguntava para o público. Você é minha testemunha. Escuta, alguém aqui lembra de alguma campanha, seja federal, estadual, municipal, para educação digital, alerta de ameaças cibernéticas ou alguma coisa do gênero? E a resposta era um sonoro não, porque não tinha. Estamos falando de mais de 10 anos atrás, Graça, e continua a mesma coisa. É evidente que toda essa inércia cobra um preço, e o preço está sendo pago agora. E não vejo como as coisas possam melhorar num curto espaço de tempo. Simplesmente abriu-se um leque de oportunidades para que aqueles criminosos que há anos vinham exercitando os seus conhecimentos, a sua capacidade de realmente infligir danos, o mal às pessoas, eles só se aperfeiçoaram no decorrer desses anos. Eles aprenderam com os próprios erros e agora estão mais técnicos ainda. Outros que enxergaram que realmente era possível atuar nesse mundo da criminalidade cibernética, se viram incentivados a fazê-los. Então, isso acabou gerando o quê? Uma bola de neve descendo em costa abaixo. É evidente que o resultado final de tudo, seja por timidez nas leis brasileiras, eu sempre digo o seguinte, e vou relembrar mais uma vez algo que eu já tinha falado. Não é especificamente a falta de legislação no Brasil. Precisamos aperfeiçoar as nossas leis. Precisamos endurecer o combate à cibercriminalidade.
mas nós precisamos dotar todos os protagonistas da área de segurança, principalmente a segurança pública, de ferramentas que permitam que se possa obter informação. Combate à cibercriminalidade se faz através do quê? Através de informação. E esse é um panorama que não mudou. Tá. Vou levar essa mesma questão para o Capozzi. Capozzi, pela colocação do Mariano, o que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, o que parece, né, para a gente, nossa, tem oportunistas, tem novos entrantes, mas, na verdade, foi o que o Mariano falou. Esse é o resultado de anos, né, onde realmente quem acompanha a questão do cybercrime já poderia prever que qualquer oportunidade que pudesse acelerar isso, já existe todo um crime, né, organizado, digital, preparado para isso. Então, os golpes que nós estamos acompanhando hoje, que estão acontecendo cada vez mais, sendo noticiados, para quem acompanha todo esse processo, não é uma surpresa. No mundo corporativo, você acredita também que são as mesmas organizações, ou você acha que nesse mundo corporativo tem oportunistas, tem criminosos que estão se aproveitando também de um cenário pandêmico, onde as empresas, de uma hora para outra, tiveram que colocar seus funcionários em casa, e com isso realmente abriu-se aí um leque de oportunidades também em termos de conexão e em termos também de vulnerabilidade. O que você tem a dizer? Traça um paralelo aí para a gente. Bom, primeiro, eu concordo com o delegado. Exatamente, existe um problema de que nós não temos uma questão cultural de segurança. A segurança não é nossa cultura, né? O exemplo do cinto de segurança há 20 e poucos anos foi o melhor de todos, né? Você não usava, queria burlar, tá? Hoje é natural que você faça. Então, a minha percepção, em primeiro, é que existem bons mecanismos de segurança. A tecnologia hoje, ela resolve muito, ela nos ajuda muito corporativamente à segurança, mas o atacante, eu não gosto de falar hacker, cracker, vamos pensar lá no atacante, né? Ele está sempre um passo à frente. Hoje você tem um tipo de ataque, a gente gosta de rotular as coisas, né? O spear phishing. Então, direciona um ataque a uma pessoa de acesso remoto, por exemplo, né? Mas eu queria colocar um paralelo. Todas as perícias que eu faço nas empresas, Graça, você olha, a política de segurança, ela é bem escrita, ela é bem fundamentada numa ISO, numa BNT. O próprio Comitê Gestor da Internet, há pelo menos uma década, criou uma cartilha de segurança da internet fantástica, criou para criança, para pais. Mas o que eu vejo é que nós não temos a cultura da disseminação consciente. Ou seja, você me dá uma cartilha, eu faço um cursinho online que eu não devo clicar, tal, corporativamente, depois eu dou um aceite, recebo um pequeno certificado e a empresa está dizendo, olha, se der algum problema, você recebeu o treinamento, não vai dizer que você não teve treinamento. Mas aquilo não é efetivo, Graça. Por que não é efetivo? Porque hoje eu não consigo enxergar, enquanto funcionário, um valor agregado na segurança da minha empresa. Eu terceirizo a segurança para o TI. Se chegou um e-mail na minha caixa, é porque TI já validou. Eu vou lá e clico, não quero saber. E aí pode ser que tenha tido uma falha, naquele momento ali as nossas regras permitiram que entrou, porque lembra, o atacante ele está sempre um passo à frente, ele quer burlar um mecanismo de segurança. E aí que a gente erra. Para resumir, fazer esse paralelo, Graça, na questão do corporativo, todos os incidentes com segurança que eu lembro, eu falo isso, já falei outras vezes, eu não consigo ter um diagnóstico de externo, é sempre facilitado por alguém interno. E alguém que teve, sim, o treinamento de segurança, não estou falando que é um C-level, mas é alguém que não está lá no chão de fábrica. Mesmo assim, essa cultura ainda, ela é frágil, Graça, ela não é aquilo que o doutor falou, precisa de lei? Tem. Existe lei quase para tudo, mas nem por isso a gente não pratica exatamente matar, homicídio, 121 do Código Penal, nem por isso eu deixo de fazer.
para finalizar esse paralelo, Graça, corporativamente falando, eu entendo que você só resolve isso num primeiro momento, agora é minha percepção, quando você dá uma sanção para o funcionário, dá uma certa punição para o funcionário. Aí ele vai pensar 2 vezes antes de fazer a segunda vez. Senão, ele se resguarda através de uma CLT ou de alguma outra coisa assim, e diz, bom, se eu fiz é porque eu poderia fazer, né? Então, a nossa cultura de educação em cybercrimes, em segurança da informação, ela precisa amalgamar, ela precisa amadurecer. E isso hoje eu ainda acho muito frágil nas empresas. E, desculpa me estendendo, um último ponto, quando eu vejo nas empresas que eu faço as perícias, eu faço uma auditoria, eu levanto a tese, poxa, mas você não viu isso, né? Você burlou um sistema, você bypassou um controle de segurança, etc., e a pessoa fala, se estava aí habilitada é porque eu podia fazer. Então, o ser humano é muito ardiloso, né? Sempre que há uma oportunidade, você explora essa oportunidade, né? Agora, só para a gente fechar um pouco essa questão ainda, Capozzi, só para entender um pouco, na opinião do Mariano, não tem novos entrantes, não tem novos criminosos, né? Não tem ninguém entrando aproveitando esse momento de pandemia. No mundo corporativo, você acha também, porque o impacto está sendo muito grande, né? São quase todas as empresas, agora aos poucos algumas têm retomado, mas a maioria delas colocaram os seus funcionários em casa, então houve realmente aí uma janela de oportunidade muito grande. Você acredita que isso incentivou a entrada de novos criminosos, como você não gosta de falar hackers e crackers? Mas não, pode ser, vamos... Olha, Graça, o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, ele fala que a oportunidade revela o ladrão, né? Eu insisto, se eu tenho um ganho fácil, o doutor sabe bem disso, porque eu vou pagar R$1.000 de um salário mínimo, aí ele vai para o mundo paralelo, então ele vai ser traficante porque o ganho é muito maior, o risco é muito maior. Eu acho o seguinte, Graça, nas minhas experiências, eu gosto de falar pela minha experiência, quando você dá uma facilidade para uma pessoa, ela se revela, né? Então, aquele ponto, você dá poder para a pessoa, você vai descobrir quem ela é. Eu não acredito que a gente está limitado apenas aos que existem hoje. Eu penso o seguinte, se existe uma possibilidade de eu fazer alguma coisa com um ganho fácil, se eu não tiver valores muito bem arraigados, aquilo que a gente chamaria de ética ou moral, eu vou me marginalizar. Eu vou para a esquerda, eu vou lá, mas o que tem? Eu mando um e-mail, pego a conta, faço um desvio e tal. Então, no começo é muito tênue, né? Então, eu peguei um caso para dizer para vocês rapidamente. A menina, ela fazia desvio de notas fiscais da empresa, que ela tinha que trocar equipamentos. Então, ela começou a ver, ela fez um, viu que ninguém pegou, fez 2, viu que ninguém pegou. Ela começava a reembolsar o tio, o marido, a avó, a mãe, né? Lá no 15º pegaram. Então, você percebe o seguinte, iam valores pequenos, né? O primeiro foi R$300, mas o último já foi para 300 reais, mas o último estava em R$3.000. Então, a ganância é o problema. Né? Esse para minha percepção, é o ponto falho. Mariano, você acredita, né, que esse aspecto que o Capozzi colocou, da oportunidade que hoje existe das pessoas estarem conectadas nesse afã, nessa necessidade de se comunicarem através da internet, de clicar, muita informação sendo buscada, né? A gente sabe aí que nomes como Covid, coronavírus e outros nomes atraem realmente as pessoas a clicarem em tudo para se informar. Agora é vacina, nova vacina, enfim, cada hora surge. Você acha que isso também, de certa forma, é uma maneira de se aproveitar um pouco mais desse cenário, e com isso você ter aí o que a gente está falando, que é a tal da infodemia, né? Quer dizer, que é uma pandemia de informação e que isso também acaba levando não só ao fato das pessoas, né, ficarem muito ansiosas e quererem clicar em tudo, mas também do cybercrime se aproveitar e de ter, como o Capozzi falou, uma oportunidade aí que acaba gerando realmente a entrada de novos, né, infelizmente, novos criminosos nesse cenário. Graça, eu acho interessante porque essa infodemia a qual você está se referindo,
o principal vetor de contágio é por conta da síndrome de clique aqui que o brasileiro vive, né? O brasileiro não pode, mas de maneira nenhuma ele pode botar um link na frente dele, a mão até treme para ele clicar. Por isso que ele tem a síndrome do clique aqui. Não adianta que você pode falar não, ele vai clicar. Isso é fato. Isso decorre do quê? Falta de educação digital. Você ouviu falar de alguma coisa, mas eu só ouvi, eu não vi na prática como que é. Mas não é um tracinho, é um coraçãozinho. Coraçãozinho pode clicar, tracinho não pode. Então, são situações que precisa ser incutido no consciente popular do dia a dia, como uma regra básica que você tem que respeitar. Isso é fato. Mas eu não vejo esse tipo de educação digital para massas acontecendo. Nós precisamos realmente ter uma consciência digital maior para que a gente possa enfrentar esse tipo de problema. O problema na atualidade, por conta da pandemia do coronavírus, é que a janela de oportunidade se abriu. As pessoas foram para casa, as pessoas necessitam interagir com os seus fornecedores da sua casa, a quantidade de acessos aumentou. Isso, pura e simplesmente, amplificou todos os problemas que nós já tínhamos. É isso que nós precisamos, ganhar uma visão maior para que a gente possa ter um diagnóstico adequado de uma situação que já vem de muitos anos passados, para que futuramente a gente faça a nossa lição, para que o prognóstico possa ser favorável. Essa é a questão principal. Nenhum dos atores em todo esse cenário digital, eles cumpriram no decorrer dos anos as suas tarefas. Esse é o que a gente tem de mais evidente. O crime digital no Brasil, como você bem sabe, ele é extremamente democrático, atinge a todos na maior plataforma de igualdade possível. Não tem pobre, não tem rico, não tem mediano, não tem empresário, não tem grande empresa, não tem grande corporação. O crime eletrônico não faz essa distinção. Ele usa a oportunidade e faz com que a coisa aconteça. Se nós não ganharmos consciência quanto a essa situação, não vai dar certo. Eu, como policial, sou cobrado há anos. Poxa, mas é a polícia. A polícia não vai fazer nada? A polícia não tem como intervir? A polícia depende do quê? Uma legislação adequada. Pensou-se numa situação de criação de legislação para punição, mas só se pune quem é identificado. A lei está lá, olha, rígida, tantos anos de cadeia, está na lei. Oh, que maravilha, é crime, está na lei e vai para a cadeia. Quem for identificado. Isso é fato. E como identificar? Uma investigação bem feita. Então é a polícia tem que fazer a investigação bem feita. Perfeito, me dá as ferramentas. Eu não tenho ferramentas adequadas. Nós estamos aí há anos discutindo a respeito se a autoridade policial, por conta da lei que estabeleceu as prerrogativas da autoridade policial, tem o poder de requisitar informações ou não. E todas as empresas interpretam no seu interesse. Não tem que fornecer nenhum dado para o delegado de polícia. A gente discute a respeito do que se espera acontecer, mas não de como isso tem que acontecer. Se não houver essa consciência, não houver essa mudança de pensamento, a minha visão é pessimista. As coisas não tendem a melhorar. Capozzi, vamos entrar num segundo ponto da nossa conversa, que seria falar um pouco sobre os ataques cibernéticos mais comuns e se, de novo, nós estamos presenciando durante a pandemia algum ataque novo, algum ataque diferente, ou a gente está falando dos mesmos ataques. A gente sabe que tem um divisor de águas aí, que é o ransomware, né? E ele, com certeza, é um ataque que se popularizou e continua acontecendo. Mas você que está sempre observando isso, o que você pontuaria aí como sendo o que está se explorando mais durante esse período da pandemia no mundo corporativo? Olha, Graça, é o seguinte, eu vou responder isso, mas eu preciso perder um minuto te contando um outro cenário.
Do dia para a noite, exatamente assim, a empresa chegou para você e falou, agora você vai trabalhar da sua casa. Então, você vai usar o seu computador, a sua internet, etc. Às vezes, o seu computador é um computador que é um familiar. A criança usa de manhã, você à tarde. Não tem os patches de segurança atualizados. Você não tinha largura de banda suficiente. Uma série de problemas que não caberiam nessa discussão. Sim. Pois bem, então, nós transferimos um cenário que, teoricamente, era mais seguro dentro do perímetro de autenticação da empresa. Ali dentro, como o doutor bem colocou, eu até, em tese, sabe, eu sei quem fez a coisa, eu consigo ligar a autoria de um crime, né, materialidade dinâmica, e consigo colocar, dizer, olha, foi a máquina do IP tal. Quem é o IP tal? É o José, do financeiro. Perfeito. Quando ele passa a sair, eu dou um acesso um pouco mais flexível para ele, né? Um pouco mais de liberdade, porque ele dá um alt tab, ele entra no Facebook pessoal dele, ele dá um alt tab e está remotamente acessando. Então ele se torna um vetor, né? Um link entre o perímetro externo, que ele não se autenticou, e a empresa que ele teve que autenticar. Então, o que tem acontecido? Existe um ataque novo, aí eu começo a responder a sua pergunta, são os ataques feitos por voz. Então, são os phishings, né? Voice phishing, não sei se vocês já ouviram falar. E eles fazem com que as pessoas liguem, eu recebo ligação da Caixa Econômica, eu não tenho conta na Caixa Econômica e não peguei o auxílio emergencial, eu não me encaixo. Dizendo, olha, o seu auxílio assim só pode me passar tal coisa. Aí você até dá risada, né? E a pessoa desliga. E isso tem se potencializado, porque você olha alguns relatos de empresas que terceirizaram, deslocaram o funcionário, eles recebem ligação de um call center, de alguém dizendo, olha, nós somos o TI da sua empresa, XPTO, ele tem todos os dados, tá? Ele precisa desses dados da pessoa, e eu preciso que você faça uma atualização aqui, como você está trabalhando de casa. Então, esse é um golpe que está se propagando muito, porque, imagina, se eu ligo para você na sua casa e falo, olha, é o Ricardo do TI, eu sou da TV Decision, do Security, o nome da tua empresa, por favor, Graça Sermude, reinicia sua máquina, me diz qual que é o teu IP. Você fala, bom, o cara me ligou com todos os meus dados, mas antes, Graça, teve uma facilitação interna. Alguém vazou essa informação para outro alguém que explorou esse ataque. Ele sabe teu nome, sabe a empresa que você trabalha, sabe um telefone para te achar. Então, eu acredito, aí respondendo o seu quesito, aqui a sua questão, melhor, esse é um tipo de ataque direcionado, que eu vou lá na ponta, no elo mais fraco, que é o usuário corporativo, na casa dele. Ele não tem para quem ligar, ele não tem ele não tem que falar, peraí, deixa eu ver com o meu chefe. Ele não tem como fazer. E ele, na ânsia, como o doutor bem falou, do clique aqui, do resolva agora, ele passa os dados e aí você tem toda a catástrofe consumada, né? Opa. E os outros a gente continua observando, né? A ransomware, não houve nenhuma mudança em relação a isso, ao contrário, né? É que o ransomware, Graça, eu não quero atingir o usuário final, eu não tenho interesse em criptografar a sua máquina, eu quero pegar o teu servidor. Se eu pegar a sua máquina, você formata, hoje é tudo em nuvem, tudo em rede, é um trabalho de 3 horas, eu refaço a sua máquina. Então, o vetor, ele se propaga lá. Ô, Graça, eu queria só fazer uma última colocação. O doutor falou um ponto bem interessante sobre as leis. Eu sempre pergunto, por que o Brasil ainda não é signatário da Convenção do Cybercrime de Budapeste? Hoje, eu garanto anonimato, eu faço na escola, a gente faz simulação de ataques, viu, doutor? É simulação, é apenas de parte didática. A gente vai por proxy nas ilhas Tokelau, que é uma ilha que fica na Polinésia, no meio do Pacífico, alguma coisa assim. Quer dizer, como é que você tem algum tratado sabendo que algum ataque saiu de lá? O doutor fica vendido. Imagina a dor da polícia, falar, eu fiz todo o trabalho, mas eu não chego na autoria, né? E aí você olha, tem um tratado, que é esse tratado, o cybercrime, doutor, lá que está na mesa para ser assinado há pelo menos 15 anos. Se eu não me engano, ele é de 2004, doutor. Então, eu queria devolver essa provocação aqui, Graça, apenas para completar a ideia aí do doutor José Mariano. Mariano, o Capozzi trouxe um exemplo, né, de um golpe aí bem oportunista, bem no estilo pandemia,
no mundo corporativo. Você citaria algum que você acha que é bem oportuno, que está se aproveitando bem dessa situação de vulnerabilidade das pessoas fisicamente, do ponto de vista de pessoa física? Olha, Graça, a gente pode passar um programa inteiro fazendo análise de golpes, mostrando técnicas que os criminosos usam. No passado, o pessoal sempre falava, olha, sempre tem um conto do vigário novo. Agora a gente pode dizer que sempre tem um cybercrime novo, né? Que, aliás, muitos deles simplesmente trouxeram para o mundo eletrônico os antigos contos do vigário, que só deu uma formatada diferente, uma digitalizada no golpe, né? Eu posso mencionar, por exemplo, golpes e leilões, porque como as pessoas hoje estão tendo necessidade de realizarem compras, de fazerem as suas aquisições pelo meio eletrônico, eles estão ficando mais expostos. O golpe do comércio eletrônico, esse nem se fala, é uma coisa que nunca deixou de ser. Mencionando, por exemplo, o que o Ricardo mencionou a respeito da própria situação de spyware e principalmente de ransomware, há quantos anos nós estamos falando a respeito disso? Ransomware é algo que eu posso dizer o seguinte, em termos de cultura cibernética brasileira, nós não evoluímos em nada. Nós estamos nos valendo sempre da mesma situação. Se é um computador simplesmente de menor importância, formata. Eu ainda vejo, na atualidade, casos que envolvem empresas que, no final das contas, a empresa nunca fez a lição de casa de manter um backup adequado e atualizado. Meu Deus do céu, há quanto tempo os ransomware estão por aí? E a empresa não tem um backup? É a primeira coisa. Alguém vem me procurar e fala, olha, eu estou com um problema assim, tal. Você tem backup? Não, eu tenho alguma coisa. É difícil você pegar e esperar combater quando, dentro da sua casa, nesse combate à cibercriminalidade, você não cumpre com a sua obrigação mínima. E isso acontece por quê? Falta de cultura digital. Vai sempre estar acontecendo situações como essa. O empresário, ele pega e fala, não vou ter esse gasto é desnecessário. Mas e se acontecer? Quando acontecer, a gente dá um jeito. Aí entra a famosa, deixa para lá, a hora que simplesmente arrombarem a porta, eu ponho a tranca. Essa é uma cultura que não cessou. Sabe o que eu acho pior, Graça? Que isso a gente já discutiu bastante e, infelizmente, não se chega a uma solução. Nos Estados Unidos, por exemplo, vou ser obrigado a citar, por conta de legislação forte que existe, há a compulsoriedade em informar a respeito de ataques que uma empresa venha a sofrer. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos isso aqui no Brasil. Passaremos a ter por conta da Lei de Proteção de Dados, que ainda assim não está especificado em nada por falta de implantação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de que maneira isso vai acontecer. E isso vai ser sucedido por uma discussão judicial interminável a respeito do alcance da norma e de quem realmente está obrigado a dar a informação. Então, a gente está sempre remediando, enquanto abrimos o leque para que o criminoso possa estar criando. Nós estamos dando margem a esse empreendedor criminoso que está por aí. É a realidade. Olha só, nós já temos o resultado aqui da nossa primeira pesquisa. Nessa primeira pergunta, nós fizemos uma enquete ao nosso público, né, se a sua empresa ou ele, como pessoa física, sofreu algum tipo de ataque cibernético durante a pandemia. 40% do nosso público que está nos acompanhando respondeu que sim. Quase tivemos um empate aí, né? 60% não, mas 40% sim. Ouvindo um pouco o que o Mariano colocou, Capozzi, ainda sofremos um pouco essa dificuldade, mesmo até do anonimato, da gente reportar
É claro que a gente tem aí toda uma legislação caminhando nesse sentido, a própria LGPD, no caso de vazamento de dados privados, mas você acredita também que o fato da gente ainda não ter culturalmente essa preocupação em compartilhar esse tipo de informação, de realmente assumir, né, quando isso acontece, seja do ponto de vista da pessoa física ou mesmo empresas, o quanto que isso você acredita que dificulta, e mesmo dentro da empresa, a quantidade realmente de informação que é possível buscar, que tem que se elaborar, porque realmente as pessoas não se posicionam muito sobre isso, é ainda muito tabu esse assunto, seja no mundo corporativo como no mundo das pessoas físicas. Fala um pouco sobre isso para a gente, a importância que você acha da gente avançar nesse capítulo. Olha, Graça, eu acredito que é incontestável que você perguntar para qualquer CSO, ele não gosta de dizer que a área dele teve uma falha. Ninguém gosta de falar, tive um problema, tive um defeito. Mas o princípio da transparência, né, até um princípio de respeito com o teu consumidor, com o usuário final, ele deve ser preservado. Uma das coisas que eu trago, o doutor colocou bem, que a autoridade nacional ou a própria Lei Geral de Proteção de Dados vem trazer essa luz de agora, tudo bem, você teve um problema? Legal, você vai comunicar esse problema. Vazou seus dados? Ok, vamos comunicar, porque é o seguinte, Graça, às vezes eu posso aprender com o seu erro. Eu vejo que a tua empresa sofreu de uma forma X, né? E eu falo, opa, então vamos arrumar a casa, porque nós também estamos na mesma situação. Então a gente está correndo um risco. E gestão de risco é isso, né? Eu só vou conseguir melhorar alguma coisa que eu medir. Agora, quando eu mesmo meço e não acho nenhum problema, não quer dizer que ele não existe, né? A ausência de evidência não evidencia a ausência. Agora, o fato de eu trazer isso de uma outra empresa que sofreu uma perda, um vazamento, teve uma invasão, e eu consigo trazer isso para internamente, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Essa é uma das culturas, Graça, que ela, com o tempo, ela tende novamente a amadurecer. As empresas vão falar, ok, tivemos um problema, por força de lei, eu preciso agora comunicar, no caso da LGPD, vamos pensar assim, e por conta disso, o que vai acabar acontecendo? Todo mundo que tiver um senso crítico e que quiser amadurecer e agregar valor, ele vai trazer esses ensinamentos para dentro da casa dele. Eu acho esse meio colaborativo muito importante, Graça. Eu não deixo de trabalhar com você, eu vou comprar ou deixar de comprar um produto seu porque o seu site foi invadido. É mais além do que isso, né? Dando exemplos simples. Então, para finalizar, eu coloco esse contraponto. Se eu sou CSO de uma empresa, e eu tenho um pouco um empowerment de decisão, eu digo assim, bom, se nós tivermos algum problema, a gente guarda as proporções do que aconteceu, não precisa dizer que aconteceu, mas dizemos assim, ó, temos um problema assim, perdemos isso, isso e isso. Então, isso vai servir para alimentar uma base de informações em que outras empresas vão poder se nutrir, né? E aí vão fazer com que essas empresas também cresçam, corrijam, e só assim a gente consegue amadurecimento. A palavra para mim isso não fui eu que inventei, questão de transparência e colaboratividade entre as empresas. Perfeito. Mariano, temos uma pergunta aqui da plateia para você. A pergunta é do seu xará aqui, José Leite Cardoso. Ele diz o seguinte, Mariano, ótima colocação, concordo que o combate à cibercriminalidade se dá com informação. De fato, isso não mudou nos últimos anos. Você acha que talvez a PL das fake news possa avançar no sentido de ajudar nessa questão da informação? Eu acho que isso vai, com toda certeza, ser favorável a partir do momento que se criem as ferramentas necessárias para que você possa realizar uma investigação adequada. Assim como eu também acho que, dependendo do caráter que for utilizado durante a execução de todas as tarefas propostas para a Agência Nacional de Proteção de Dados, isso também pode reverter favoravelmente. A agência também que vai ter que, independente do viés administrativo que ela vai ter, ela necessita ter um viés investigativo para que ela possa aferir
efetivamente responsabilidades e fazer cumprir o seu papel de que os dados das pessoas, das empresas, das corporações, eles realmente venham a ter uma proteção adequada. E isso você vai conseguir separando o joio do trigo, porque muitos já estão se preparando, estão investindo e realmente estão tentando manter um compliance adequado no que diz respeito a essa nova legislação. Então, eu vejo uma ferramenta como a implantação da Agência Nacional de Proteção de Dados como extremamente essencial, desde que ela também entenda que uma das vocações que ela precisa adotar é efetivamente um trabalho de investigação adequado, assim como uma eventual lei de fake news pode colaborar para correções da investigação da cibercriminalidade no que diz respeito a uma legislação não de aspecto penal. Olha só, Graça, eu vou criar uma lei e vou falar o seguinte: quem espalhar fake news, 10 anos de reclusão. Ótimo, maravilhoso. Mas quem é o sujeito que está espalhando a fake news? Eu preciso identificar uma autoria. A autoria se identifica através de investigação. De nada adianta o Congresso ficar aí discutindo, vamos punir, vamos punir, vamos punir, se você não estabelece ferramentas para investigar depois que o crime, depois que a fake news ela é propagada. Eu lamento muito, eu acho que está aí alguma coisa que eu posso sugerir a todos que estão nos ouvindo, até você mesmo que dê uma vazão para que isso possa chegar no Congresso Nacional, que está se preocupando esse momento de simplesmente criar lei que é evidentemente substantiva, ela não cuida da parte adjetiva, que é a lei processual penal. E pior, ela não dá àqueles protagonistas da investigação policial os elementos necessários para que possa trabalhar de uma maneira adequada. Capozzi, temos aqui um comentário interessante do Charles Albert, parabenizando a todos nós. Ele está sempre acompanhando o GS Entrevista. Obrigada, Charles, não perde nenhum programa. Abraço a todos. E uma pergunta importante que tem sido enviada aqui do mercado corporativo é justamente em relação à investigação. E aproveitando a sua experiência, uma dica, se você puder dar, ou principalmente nesse momento de pandemia, você usou o exemplo, né, de um novo golpe, mas qual seria a dica, ou as dicas, ou a principal dica que você daria, não só para se prevenir, mas até em caso de acontecer, né, um vazamento, que tipo de conduta, o que mais dificulta se chegar realmente ao fato em si, aos envolvidos, o que você poderia passar aí para o mundo corporativo que você considera importante como ponto de atenção nesse momento da pandemia? Bom, um abraço ao colega Charles, né? Uma coisa que deveria ser feito, Graça, eu vou responder em duas etapas aqui. A primeira, Charles, na percepção de um investigador corporativo, né, do time de resposta a incidentes, quando há um problema de vazamento de dados, de invasão, previamente, a gente tem que chegar para o chefe de segurança e falar: você tem que ter todos os registros. Manutenção de registro de log é fundamental. Lógico, quando você configura o teu Fire, por exemplo, você tem lá o insano, lá, que grava qualquer clique. Vai de você conseguir mensurar o quanto que você quer capturar. A gente resolve muito problema analisando tracer, analisando log. Então, se a empresa tem um ponto e ela nos dá esse material para ser analisado, a gente consegue, com grande margem de êxito, apontar um culpado, que é o que o doutor falou. Eu preciso apontar um dedo para alguém. Eu não vou indiciar um computador, eu não indicio um IP, um MAC address, eu indicio uma pessoa. Alguém, tanto que em alguns laudos eu escrevo, e os advogados rebatem, doutor, eles falam: mas não é possível você provar que foi a pessoa. Eu falo: eu não consigo dizer, eu escrevo uma frase assim: quem são os dedos por trás do teclado, mas eu sei que foi naquele computador, com aquele login, com aquele IP, naquela hora, etc, etc. Agora, se ele estava com uma arma na cabeça, ele fez, eu não consigo dizer isso enquanto perito. Então, Charles, a primeira observação é geração de registros. Chama de logs, o que você quiser. Segundo, uma espécie de um CIEM ou algum modelo de monitoração muito ativa.
Antes de ele executar qualquer coisa, coloca num sandbox, né? Joga lá ele vai clicar no link, né? O doutor bem colocou lá no início do nosso bate-papo a impulsão por clicar. Tudo bem. Então eu vou criar a tecnologia, sabe o que é, Graça? Ela me ajuda em quase todos os problemas de segurança da informação. O problema é que às vezes ela não é implantada, ou ela não é obrigada a usar. Então você faz o seguinte: receber um link, eu vou executar esse link num ambiente virtual seguro. Se esse link for inseguro, eu já descarto, senão eu deixo o usuário fazer. E coisas assim. São medidas que não são paliativas, são educativas. É como hoje você sair com a máscara na rua. Seria a mesma coisa que eu falar, não clique em qualquer link, não abra qualquer anexo. Mas se for abrir, o meu corporativo tem que me dar esse meio de que eu só consiga abrir, porque eu sou usuário, eu sou a ponta mais fraca, eu só consigo abrir um anexo que previamente já foi aberto, né, pelos meus sistemas de controle interno, foi averiguado que não tem nada, foi desabilitado as macros, que seja, e aí sim o meu usuário trabalha. O que eu falaria aí, Charles, é assim, quanto menos eu puder dar para o usuário de possibilidades que ele erre, melhor. Se tiver um clique ali, se tiver um ícone ali em que o usuário vai clicar, e aquele ícone vai causar algum dano, é melhor eu tirar aquele ícone do que eu colocar um aviso, não clique aqui. Ele vai clicar. É mais certo do que 2 mais 2 são 4, entendeu? Então, quanto menos, ou melhor, aqui é aquela questão, né, de quanto menos é mais. Quanto menos coisa eu der para o meu usuário, menor eu vou ter todos os meus problemas de segurança. Eu deixaria essas 2 dicas para você, Charles. E para finalizar, eu insisto, a tecnologia, de um âmbito geral, ela é bastante madura, ela tem muitos processos, você tem políticas muito bem escritas, você pega a ISO, é fantástico. O problema é quando você quer tirar da teoria e jogar na prática, aí tem custo, tem questão de licença, tem questão de, vai demorar para acessar, vai demorar para abrir e tal, e aí a gente, com o jeitinho do ser humano, começa a bypassar essas coisas. E existe uma matemática assim, quanto mais segurança eu tenho, inversamente proporcional, vai ser a satisfação do usuário, né? Dá uma máquina para o cara que ele faz tudo, ele está feliz na vida. Agora dá uma máquina cheia de restrições, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Ele fica um pouco amuadinho, mas é o risco que o corporativo tem que fazer. Mariano, vamos às dicas também, né? É claro que o ideal seria, né, que as pessoas realmente conseguissem controlar esse ímpeto de sair clicando. Mas estamos vivendo um momento também em que a questão da ansiedade ela está sendo aí tratada também, é um tema que a gente está ouvindo bastante, e cada vez mais, né, as pessoas tendem a ficar ansiosas em busca de informação. Como eu falei, inicialmente era entender, né, as consequências da Covid, como se proteger. Hoje todo mundo quer ouvir falar sobre vacina e sempre tem um assunto novo. Mesmo diante da ansiedade de clicar, quais seriam as dicas aí que você passaria aí, que você acha que são importantes para evitar esses golpes mais comuns, Mariano? Graça, o que eu posso dizer assim que tem que ser um mantra, um verdadeiro mantra. Duvide de tudo. Quando eu estou falando duvide de tudo, você tem que duvidar de tudo. Você tem que duvidar da conexão que você está usando, da segurança dessa conexão, do lugar onde você está visitando na internet, de com quem você está falando e de quem está do outro lado da tela. E o que você está fazendo. Por quê? Não, tudo muito natural, clico aqui, clico ali, falo aqui, falo acolá, mas nem passa. O que eu ouço muito, Graça, o que eu ouço demais, é o famoso, nossa, mas era tão incrível, olhava um site maravilhoso, igualzinho o daquele banco, daquela empresa, sabe? Tudo com muita naturalidade, porque as pessoas acham que simplesmente, não, tá lá, tá escrito, Banco do Brasil, Banco XYZ, Banco qualquer coisa, porque tá escrito em algum lugar naquele site, eu estou na porta do banco. A pessoa não para pensar, para se pensar no que está fazendo, mas não para pensar nas consequências.
Veja, que consequências? Comprei tal coisa numa loja que eu nunca ouvi falar. Não sei qual é a procedência daquela loja. Tudo bem. Se eu botar o meu cartão de crédito lá e alguma coisa der errado, o que eu posso fazer? Com quem que eu vou reclamar? Qual a possibilidade de eu reaver o meu dinheiro? Sabe o que muita gente fala? Ah, mas aí é complicado, né? Então aí eu não vou comprar nada em lugar nenhum. Não se trata disso. As pessoas, elas querem mostrar. Eu vejo o seguinte, hoje, uma boa parte da nossa população que está se integrando ao meio digital, eles, na minha opinião, são verdadeiros adolescentes digitais, que estão ansiosos para mostrar que já são adultos digitais. Então, não pede ajuda, sempre se acha autossuficiente, coisa de adolescente que você conhece muito bem, que eu sei. E sabe, o principal, não, eu sou totalmente independente, capaz de encontrar as ameaças e identificar o que não é bom para mim. Gente, isso não funciona, e principalmente os pais sabem que não funciona assim. Mas esse é o comportamento que as pessoas estão adotando hoje, vamos dizer, nos meios eletrônicos, nas mídias sociais. Parece adolescente. Eu, com a idade que tenho, que eu não vou revelar, o que acontece? Eu estou sempre pedindo ajuda, eu vejo alguma coisa diferente, é uma tela que eu capturo, é um código que eu separo, é alguma coisa, porque eu quero ver para crer. Ah, mas você é policial, você é técnico dessa área e tal. Não, mas eu mesmo como consumidor, o que acontece é que nós precisamos do quê? Para esse momento em específico, consciência digital. Capozzi, mais uma questão aqui importante chegando, diante até do que está sendo colocado pelo Mariano. Essa falta de maturidade digital, achei muito legal esse paralelo que o Mariano fez com os adolescentes, né, que acham que já são maduros o suficiente, que conhecem os perigos. Acho que acontece exatamente isso, essa falta de maturidade. Por exemplo, compras online, isso é uma coisa, é um fenômeno, né? Muitas pessoas que até não tinham esse hábito por conta da situação, forçosamente, estão tendo que comprar online, fazer pedidos. Eu sei que, do outro lado, eles são extremamente eficientes, então, como o Mariano falou, a perfeição é cada vez maior, né? Do site, da informação que chega, da maneira como você é abordado, ou até na hora que você vai lá e abre o site. Mas não tem aí algumas dicas de segurança para pessoa física, principalmente no online, que ela pode também se ater, além de tentar, como o Mariano falou, saber, né, algumas informações em relação àquele site, àquela empresa onde ela está adquirindo aquele produto? Tecnologicamente falando, tem alguma dica importante também, Capozzi? Bem, eu vou contar rapidamente um exemplo, bem simples. Vou dar um nome aqui, eu sei que é. Eu sou cliente do Itaú Personalité. Eu entrei no site, coloquei minha agência e conta e dava erro. 2 minutos depois, me toca o telefone falando que era do Itaú e queria o meu token. Aí a minha máquina estava comprometida, era uma outra máquina que eu estava fazendo um teste, e eles registraram um domínio de Personalité com um N só. Se eu não tenho em vez de ser com 2 N's, era igual, era um espelho do site do banco. Eu forneceria o meu token. Aí eu bati boca com o cara, ele desligou. Aí era um número, que eu passei esse número, depois abri uma reclamação lá no Itaú e passei esse número para eles, não sei o que aconteceu. Um segundo exemplo, vou responder, tá, Graça? A minha prima me pediu um emprestado, não faça isso, tá? Mas o meu cartão para comprar uma compra internacional. Ela me paga, tal, tudo bem. E passado isso, eu vi que veio 300 mil compras em sites internacionais. Lógico, eu abri a reclamação, foi tudo estornado, sem problema. Mas como é que eu entro nessa questão? Como é que eu descobri? Primeiro, a minha consciência diz que eu não devo dar meu e-token para ninguém. Meu e-token é só para a máquina. Segundo, eu tenho um e-mail cadastrado, eu tenho conta em 3 bancos e o SMS. Então, qualquer operação acima de R$1, seja débito ou crédito, se você lançar um boleto em DDA, eu recebo.
eu tenho essa educação de analisar e contratar tudo. Então, eu passo um cartão, R$1, ou é débito ou crédito, ou a minha esposa, que tem conta conjunta comigo, eu recebo tudo, eu valido aquilo lá, então isso aqui eu sei, realmente fui eu. Então, essa é a primeira dica, você habilitar todos os meios possíveis de comunicação. Criar um e-mail apartado, um e-mail que você só use para essas coisas, não um e-mail até que não te identifique, sei lá, algo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sempre que você fizer uma compra ou algo assim, que você recebe de sempre esse e-mail. Não dê esse e-mail para os amigos. Esse é aquele teu e-mail que é você com a internet, você com o mundo, com o cybermundo. Uma outra coisa, Graça, que eu acho impressionante, eu atendo algumas pessoas que eles têm o WhatsApp invadido e o Telegram. Aí eu falo, você ativou a autenticação de duplo fator? O que é isso? O cara não faz. Eu aqui em casa habilitei para nós todos temos o duplo fator de autenticação. Uma outra coisa que eu sugiro que eles façam, isso você tem em qualquer aparelho celular, Apple com certeza, Samsung, eu uso Xiaomi, é o localizador desse celular. Então você cadastra e eu rastreio o meu celular. Outro dia eu perdi o celular, semana passada, deixei no carro. Então eu posso, com um comando da minha máquina, apagar o meu celular. Então, eu te dei pelo menos aqui 4 alternativas que você pode, coisas simples, Graça, simples, que você não vai gastar R$1. Você vai gastar 15 minutos fazendo as configurações. Então, quer dizer, são situações em que você consegue mitigar muito o seu problema. Lógico, uma outra coisa que é muito importante, se você usa a plataforma Windows, rode o update constantemente. Se você usa a plataforma, eu uso Linux aqui, faço o get update, o upgrade da plataforma. Às vezes eu vou fazer uma perícia, o cara usa uma versão do Windows 10 que não rodou uma vez o update. Ele tem um queijo suíço lá. Quer dizer, eu dei 5 dicas para você, que essas 5 dicas, eu não quero ser presunçoso, mas as 5 dicas te resolveria de 70% a 80% dos seus problemas com segurança da informação. Coisa muito simples, muito simples. E para finalizar, uma coisa que eu gosto, Graça, não tenha a mesma senha para todos os sistemas. Mas eu vou ter que memorizar. Usa um cofre de senha. Né? A Kaspersky tem um cofre de senha muito bom, né? Um modelo corporativo você paga, senão você não paga até 15 licenças, né? Não use credenciais federativas. Eu vou entrar no site da não sei o que lá, vou usar minha credencial do Facebook. Não faça isso. Tem uma credencial para cada acesso, porque se alguém tiver alguma invasão, ele vai saber como você entrou lá e qual que era a sua senha do Facebook, né? Então, já te dei 7 dicas aí em 2 minutos, que é só dica de procedimento, Graça. Não vai mudar nada na vida. Se ela parar 5 minutos, ela faz tudo isso que eu acabei de falar. Mas já vai fazer uma grande diferença, né? Bem, sim, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Adoraria, com certeza, ficar muito mais tempo aqui conversando com vocês. Mariana, a nossa pesquisa também procurou avaliar o tipo de golpe ou ataque cibernético que mais preocupa as pessoas ou a empresa no momento. E nós elencamos 3, né, e deixamos a opção de outros, e colocamos golpe de aplicativos, ransomware e vazamento de dados. E o campeão de audiência aqui, o mais votado, foi o ransomware. Quer dizer, ransomware claro, nós temos uma plateia corporativa, né? Obviamente, a maioria dos que nos acompanham aqui na TVD estão ou na área de segurança, ou na área de tecnologia, mas temos também cada vez mais uma audiência geral nos acompanhando, pessoas que querem entender e querem cada vez mais se aculturar, deixar de ser tão adolescente, né, Mariana, em relação à tecnologia, querem ganhar um pouco de maturidade, mas me parece realmente que o sequestro de dados continua sendo uma grande preocupação. Para vocês que acompanham N casos, né, agora falando aí sobre especificamente o ransomware e o sequestro de dados, é isso mesmo, Mariano? Hoje a quantidade desse tipo de ataque ainda preocupa muito, principalmente médias empresas. Como é que você tem visto isso? Faz esse seu comentário final aí sobre esse resultado da nossa pesquisa.
Bom, Graça, Rensor, desde que, vamos dizer, isso começou a se propagar, isso se propagou numa escala mundial, não é um problema restrito aqui ao Brasil, ou até mesmo geograficamente falando, América do Sul, mas é um problema que empresas, corporações do mundo inteiro enfrentam. Isso por conta do quê? Por conta da dificuldade imposta em decriptografar todos os dados pelo nível de processamento que é necessário para se obtenção de chave, etc. e tal. Então, isso realmente é alarmante. Para uma empresa que pode correr o risco de ficar dias, várias semanas até, sem acesso às suas informações, são vitais para o seu negócio, é evidente que é alguma coisa extremamente assustadora. Mas em todos os casos que eu tive a oportunidade de trabalhar, atuar, fazer investigações relacionadas a esse tipo de código malicioso, de ransomware, primeiro, eu devo dizer que o início desse tipo de infecção decorreu principalmente de falhas internas. Não preciso dizer o famoso síndrome de clique aqui dos funcionários. Ah, mas aqui é muito restrito, fico caçando assunto quando eu tenho folga para ver se eu consigo vencer um firewall, uma autenticação, etc. Mas em muitas situações, como eu já cheguei a ver, é a falta de um mero backup. Teve lugares que eu peguei e falei, olha, vamos dar uma continuidade ao negócio enquanto a gente investiga. Põe o backup mais recente. O backup mais recente era de 6 meses. Onde já se viu uma coisa dessa? Um backup antigo, de 6 meses. Outra situação, que até vai de encontro ao que o Ricardo falou, muito bem colocado, o que é? São situações mínimas, falta de aplicação de patches. Ah, mas eu não vou parar todo o meu processamento por conta de aplicar um patchzinho desse. Ah, não vai fazer falta não, toca o barco. E é aquilo que pode ser o vetor da infecção que vai acontecer. E sabe, para finalizar, o que pode ser pior? O que todo mundo tem, assim, sabe, uma prática comum. Você compra equipamentos maravilhosos no seu carro e nem se preocupa em trocar a senha padrão. Teve lugares que eu cheguei a atuar em investigação, chegar lá, eu não precisei nem perguntar para o pessoal de TI, já fui entrando num roteador, num switch, o famoso admin branco, o cara não mudou. Ah, mas eu tenho equipamento, eu tenho um excelente roteador, tem todos os recursos de IDS, de IPS e tal. Qual que é a senha mesmo? Ah, peraí. Ah, eu estou vendo aqui, admin, né? Então, é aquela história. Não adianta hoje a pessoa da grande corporação achar o seguinte, vou comprar uma BMW que vai resolver meus problemas de locomoção. E, no entanto, ele aperta o botão e a capota sai voando a 300 km por hora, tá? Para dizer o menos. Capozzi, gostaria também do seu comentário final aí sobre esse resultado, né? O ransomware, nós estávamos conversando no início do programa, batendo um papo sobre isso, tivemos aí, obviamente, um divisor de águas, né? Quando nós tivemos o WannaCry, foi realmente o ransomware, não é novo, mas obviamente assustou todo mundo, mas parece que tudo passa, né? Quer dizer, nos meses, ou talvez até nas semanas, ou nos meses subsequentes, se falava muito sobre ransomware, se preocupava muito com isso, todo mundo falava sobre as práticas que poderiam realmente evitar, mas aí depois o assunto, né, começou a se acomodar. E eu já escutei até em algumas conversas, algumas rodas, pô, mas será que realmente a gente não ouve mais falar tanto em ransomware? Será que está acontecendo com essa mesma velocidade ou quantidade? E, na verdade, continua acontecendo, a quantidade, a velocidade é grande e a preocupação também, pelo que a gente apurou aqui com a nossa plateia. O que você tem a dizer sobre isso um pouquinho no mundo corporativo, Capozzi? Olha, é aquilo que eu te falei, você às vezes não tem esse dado porque a empresa não publica isso, não vai falar, olha, Graça, ontem eu tive um problema de ransomware, tá? Não vai falar. Então, as estatísticas nesse ponto, elas não são tão confiáveis, porque você não tem nada que obrigue a empresa a dizer que ela teve esse problema. Como o Mariano comentou, né? Como o Mariano comentou. Ponto número 1, isso eu tenho que dizer que eu não conheço o doutor pessoalmente, mas se você perguntar para cada 10 vão dizer a mesma coisa. Com exceção de bancos que são muito bem regulamentados, de alguns segmentos de mercado, né,
A grande maioria, Graça, não tem backup atualizado. Pior ainda, ele às vezes tem o backup, mas não tem testado. Ele vai tentar restaurar, o restore não funciona, né? Então é um backup inútil, é para inglês ver. Uma outra situação, obviamente falando, tem os patches, a senha, fantástico, mas você hoje já tem soluções no mercado que custam pouco, assim, licenças de 15, 20 dólares o ano, que você instala, são sistemas que não... Eu uso uma solução free aqui, né, aqui no meu escritório. Eu tenho 4 máquinas aqui em um servidor, eu uso uma solução free que não permita que a minha máquina seja criptografada, né? Mas para o corporativo, que 15 dólares por ano, 20 dólares, em contraponto ao que você vai ter que gastar? Às vezes o cara falar e parar e fazer uma análise, fala, bom, eu não tenho que fazer, colocar esse sistema em todas as minhas máquinas, eu preciso colocar onde está o meu core, onde está a minha base de dados. E lá ele tem que ter isso hoje. Eu vou fazer uma analogia finalizando, é como você ter uma... Me perdoe aqui sair do contexto, é como ter uma relação sexual com alguém que você não conhece sem usar preservativo. É obrigada, não tem como não usar. Então, se você tem hoje um banco de dados, você tem que ter todos os patches instalados, você tem que ter mudança de senha para uma senha forte, duplos fatores de autenticação, backups atualizados, se possível em mídias apartadas, testados rotineiramente, backup incremental, semanal, diário, que seja. E, por fim, você tem esses sistemas que conseguem instalar na sua máquina, e eles não permitem que a sua máquina seja infectada por um ransomware, né? Empresas, não quero dizer aqui o nome, mas é questão dele fazer um benchmark, ele vai trazer isso. E com um custo muito baixo, Graça. É o preço do negócio, o negócio tem que absorver isso, né? A área de segurança tem que absorver esse custo, né? Olha, eu, como falei, adoraria continuar com vocês, mas já até estouramos um pouquinho aqui o nosso prazo. Muitas perguntas que vocês enviaram foram respondidas, né, por conta dos temas que nós abordamos. Vou trazer um comentário final que resume outros comentários também que foram enviados. Graça, excelentes dicas dos nossos convidados, muito obrigada. Eu acho que o pessoal que está nos acompanhando gostou bastante das dicas, todas elas anotadas aí, vamos torcer, mas, obviamente, voltaremos ao tema, com certeza, aqui, porque, como nossos convidados disseram, por mais que nós falemos sobre isso, por mais que nós passemos as dicas, né, o processo, como diz o Mariano, com os adolescentes tem que repetir várias vezes, né, Mariano? Não basta... Não basta falar uma única vez, né? Tem que sempre dizer, cuidado, né? Tem que sempre repetir. Então, a gente vai continuar aqui na TVD, passando essas dicas e repetindo. E o comentário final também da Débora Garbosa Machado, muito bom esse modelo de evento. Ótimo. Bem, eu só tenho a agradecer. Mariano, de volta a casa. Espero que agora mantenha aí uma frequência de participação sua, trazendo, obviamente, toda a sua experiência, toda a sua contribuição. Capozzi, também, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Graça. Agradecemos bastante. Mariana, obrigada. Muito bom. Eu agradeço. Olha, que honra. Honra para nós. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam aqui na TVD. Na próxima segunda-feira, a gente continua falando sobre esses temas tão importantes relacionados à segurança da informação e à questão da cybersecurity, ok? O encontro marcado aqui todas as segundas às 5 da tarde. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Obrigado, Graça. Obrigado, doutor. Um prazer. Obrigada, Mariano. Até a próxima. Tchau. Tchau.